Olá, graça e paz, bem-vinda ao Devocional da Mulher Sábia com Gláucia Rocha. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Como andam os seus projetos? Sabe, hoje eu estava lendo o livro de Salmos, meditando em Salmos, e eu tenho me apaixonado por esse livro a cada dia que eu vou avançando na minha leitura em meu devocional. E eu cheguei no versículo 105 do Salmos 119, um versículo extremamente conhecido de todas nós, que sabemos de cor, que diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu tenho certeza absoluta que ao longo da sua caminhada, em vários momentos, ou quem sabe, nesse exato momento, você está vivendo alguma situação em que você não sabe o que fazer, que rumo tomar, que direção, a atitude correta, como lidar com algumas situações específicas da sua vida, da sua família, talvez do seu trabalho, ministério. E nós passamos, às vezes, uma temporada vivendo angústias por não saber exatamente o que fazer, como reagir ou como agir. E eu estou falando aqui de decisões importantes, sim, mas também estou falando de pequenas decisões diárias que precisamos ter. Como lidar com o filho, como tratar um problema dentro do nosso casamento, como lidar com algumas questões, sabe? Nós achamos que Deus ele não está preocupado conosco, que Deus não se importa conosco. Um dia desses eu conversei com uma paciente e ela me disse: Gláucia, eu sempre achei que Deus estava ocupado demais para se importar comigo. Sempre me senti incomodada de falar com Ele das minhas demandas diárias por achar que eu estaria ocupando e perturbando a Deus. E ao conversar com ela sobre a relação que ela teve com o pai biológico dela, o pai terreno aqui, ela disse que o pai dela sempre andava muito ocupado e sempre dizia: se vira, né? Eu não quero filhos dependentes de mim. Ela ouviu outras coisas parecidas com isso. E ela ela projetou em Deus, e é muito normal que façamos isso, que Deus também estaria ocupado demais para se importar com as pequenas demandas da vida dela. E sabe, nós precisamos aprender a buscar em Deus resposta para todas as coisas no nosso dia a dia, quer seja como lidar com um filho, como tratar com um marido, com alguma situação específica, como gerir questões da sua casa, sabe? O Senhor, Ele tem resposta para nós, Ele tem direção e a palavra mesmo nos diz, olha aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Se você está perdida, sem saber que direção tomar, o que fazer, como se posicionar, a palavra do Senhor, ela é lâmpada, ela é luz para iluminar o seu caminho, para lhe dizer o que fazer, como se comportar, como se posicionar. Só que nós não temos o hábito, muitas de nós, e eu por muitos anos, não tinha o hábito diário de leitura da palavra. E quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor, queridas, em cada vírgula, em cada texto que você já conhece, que você já leu em outras situações na sua vida, a palavra ela se renova e o Senhor traz respostas para você. Sabe, eu fico triste quando eu encontro pessoas, mulheres que vivem de consagração em consagração, em cultos de revelação, buscando respostas, quando a resposta está aí, na sua frente, está lá em cima da mesa, está lá guardada na gaveta e você não tem o hábito de ler a palavra, de buscar em Deus a resposta na palavra e como o Senhor tem
chaves para nos entregar, respostas para nos dar através da palavra. E sabe, mesmo que você não entenda, tenha alguma dificuldade com a interpretação, procure uma outra versão da Bíblia. Eu quero aqui recomendar para você a versão A Mensagem. É uma Bíblia muito fácil de ser compreendida, não é uma tradução que possamos levar a Bíblia para assistir o culto na igreja, porque é bastante diferente. Mas eu sempre, ao sentar para estudar, para fazer o meu devocional, eu estou sempre com ela de apoio. E quando alguma coisa fica difícil da minha compreensão, eu recorro a ela pela forma clara e às vezes até lúdica que ela explica algumas coisas. Mas não se prenda a isso. Existem tantas traduções, tantas versões da Bíblia e que podem lhe ajudar a entender, a compreender. E peça ao Espírito Santo para lhe revelar. Ele vai tirar as escamas dos seus olhos, lhe trazer a revelação da palavra para você naquela situação, no tempo em que você está vivendo. E esse devocional de hoje é para inspirar você, é para instruir você a ler mais a Bíblia, a buscar mais respostas do Senhor na palavra. Sim, porque na palavra, na Bíblia Sagrada, nós encontramos respostas para tudo. Se você se sentar com o seu coração inclinado a ouvir a voz de Deus, buscando do Senhor, da boca do Senhor, e não da boca de homens e de profetas, a resposta, o Senhor ele vai falar com você. Amém? E eu creio, queridas, que Deus usa homens e mulheres. Eu creio nos profetas, sim. Mas nós estamos vivendo num tempo muito perigoso. E são muitas as coisas que nós ouvimos. Muitas pessoas que destruíram, sabe, sua vida, tomando decisões baseadas em palavras de homens. Alguns bem intencionados, mas falando do seu próprio entendimento, na sua própria carne, outros usados pelo maligno e que trazem palavras de direção para a vida das pessoas que nunca saiu da boca de Deus. Então é algo muito perigoso e eu sempre tenho muitas reservas quanto a isso. Eu oro, eu busco no Senhor, busco na palavra e o Senhor sabe como falar ao meu coração. Que você esteja sensível à voz do Senhor. E o primeiro lugar aonde você certamente vai ouvir a voz do Senhor é na palavra, nas Escrituras Sagradas. Amém, querida? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a palavra, a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, Pai, que é o nosso manual de instrução, que é o lugar onde podemos acessar, Senhor, o teu coração quanto àquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Senhor, que possamos nos apaixonar pela palavra, que possamos nos tornar viciadas, Senhor, dependentes da tua palavra, Senhor. Oh, Pai querido, que nossos olhos, Senhor, sejam despertados, Deus, para aquilo que a tua palavra diz, que possamos, Senhor, estar inclinadas a buscar as tuas respostas, buscar a tua verdade, Senhor, e usar a palavra. Senhor, desfrutar da palavra como luz para guiar os nossos passos, Senhor. Luz, Senhor, para guiar a nossa vida, para iluminar, Senhor, o nosso caminho em direção ao céu, em direção ao centro da tua vontade, em direção ao propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, é a oração que nós te fazemos. Perdoa-nos, Pai, muitas vezes a autossuficiência, perdoa-nos a negligência, Senhor, muitas vezes quando não lemos, quando não consultamos a tua palavra, Paizinho. Essa é a oração que nós te fazemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Que essa palavra seja um norte para você. Leia mais a Bíblia. Abra, a boca de Deus está aí disponível para você 24 horas do seu dia. E o Senhor tem respostas. O Senhor tem luz para iluminar o seu caminho, a sua vida em todas as áreas. Amém? Se você crê, se essa palavra fez sentido para você, se você tem alguma experiência com a palavra, de uma resposta específica que o Senhor trouxe para você, compartilhe aqui embaixo para que a gente possa ser edificada com o seu testemunho também.
Deus abençoe sua vida, sua casa, seu dia, em nome de Jesus. Nós nos encontramos no próximo devocional da Mulher Sábia.